Imagem radiopaca dentro do seio maxilar? O que quer dizer? Até onde eu devo me preocupar com isso? Vamos lá? Vamos discutir isso aí hoje? Salve galera, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal Implanto Excelência. Como vocês já estão se acostumando, aqui é um espaço para a gente discutir técnica, discutir conhecimento, discutir ciência, tudo ela voltado para a implantodontia. A gente queria agradecer a vocês que estão assistindo nossos vídeos, estão compartilhando nossos vídeos, estão deixando o seu like ali, fazendo os comentários e fazendo com que o nosso canal progrida, que seja visto por mais pessoas, e esse nada mais é do que o nosso objetivo com esse trabalho. Bom, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre as radiopacidades dentro do seio maxilar. Muitas vezes você pega e pede a tomografia, acho que todo mundo hoje faz implante com tomografia, buscando ver uma região posterior da maxila. Em algumas situações você vê uma imagem radiopaca dentro do seio maxilar. Até onde essa imagem radiopaca vai interferir no nosso tratamento? E mais, o que quer dizer essa imagem radiopaca? Bom, cada vez que a gente pede uma tomografia de seio maxilar, tem vários critérios anatômicos que a gente deve avaliar e tem também as alterações patológicas que podem indicar algum problema ou não para o nosso tratamento. Segundo o que a gente vê na literatura, o que a gente vê no nosso dia a dia também bate próximo isso aí, perto de 55% a 75% dos seios maxilares não apresentam alteração nenhuma. Consequentemente, são seios que vocês estão vendo nessa tomografia que está aqui do meu lado, são seios que nós consideramos com aspecto de normalidade. Os demais, esses apresentam alguma alteração. E a principal alteração que a gente vê são espessamentos da membrana sinusal. Esses espessamentos da membrana sinusal a gente pode observar nessa tomografia que vocês estão vendo aqui ao meu lado. Esse espessamento da membrana até 5 milímetros de espessura, ou seja, um aumento da membrana de até 5 milímetros, ele não é considerado um problema. Ou seja, na grande maioria das vezes, aumento da espessura de 5 milímetros nada mais é do que uma reação dessa membrana. E ela não traz complicações para a técnica de levantamento de seio, para as abordagens na região posterior da maxila. Esse espessamento ele está presente em mais ou menos 20% dos seios maxilares avaliados. E alguns autores batem que a causa deles sejam reações inflamatórias endodônticas ou reações periodontais. Existem trabalhos mostrando que em doenças periodontais graves repercutem num espessamento maior da membrana sinusal. Ou seja, pacientes que têm doença periodontal na região posterior vão ter como repercussão um espessamento dessa mucosa. Agora, esse espessamento dessa mucosa não traz problema algum para a gente poder trabalhar. Não é um empecilho a técnica do levantamento de seio e nem deve ser tomado como cuidado. Até 5 milímetros, então, não tem necessidade de você tomar cuidados maiores. Se esse espessamento for maior que 5 milímetros, aí sim talvez seja necessário novos cortes tomográficos ou até uma avaliação do otorrino, porque aí essa lesão já pode ser uma lesão cística, por exemplo, que podem ser mucocele de seio maxilar, cistos de retenção. Normalmente essas lesões, elas são lesões mais ovaladas, da forma que vocês estão vendo nessa imagem que está aqui do meu lado. Os cistos de retenção, ou mucocele de seio maxilar, são alterações pouco frequentes, mas que tem um comportamento bastante estranho. Como assim estranho? Às vezes você faz a tomografia, eles estão presentes, na hora da cirurgia eles não estão mais. Ou seja, eles voltam e estouram e somem de forma aleatória, sem necessidade de tratamento. Também pode ocorrer o contrário, de você não ter imagem compatível com o cisto e durante a cirurgia ter um cisto. Como é que você vai ver isso durante esse procedimento? Você vai ter dificuldade para levantar a membrana. São aquelas situações em que você tenta deslocar a membrana para cima e ela volta, tenta deslocar e ela volta. Essa tentativa de deslocamento da membrana para cima sem conseguir descolar ela no sentido superior, ela pode ser por dois motivos. Uma, porque o ósteo está trancado e o ar não sai do seio maxilar, portanto você não consegue empurrar esse ar para fora. E a outra é que o que está pesando nessa mucosa é o mucocele de seio maxilar.
Como é que eu trato isso? Talvez vocês vão achar que é uma loucura, mas a melhor maneira para você saber qual é o problema é fazer uma pequena ruptura na membrana. Então, normalmente a gente pega uma lâmina de bisturi pequena, corta a membrana bem no centro da minha loja, para que fique mais fácil que eu contorne isso mais tarde. Se for um cisto mucoso, o que vai acontecer é que vai sair esse líquido por aí, esse muco por essa região, você consegue lavar, limpar bem e consegue levantar a membrana e chegar ao seu tratamento final. Se for o ar não está saindo pelo ósseo, não tem, a hora que o ar sair por essa perfuração que você fez automaticamente, você vai conseguir levantar a membrana e posicionar ela no melhor lugar. Ah, mas eu tenho medo de fazer essa perfuração da membrana. Cuidado, pessoal, se você não fizer e não programar onde você quer fazer a perfuração, talvez pela técnica de tanto você forçar, você vai fazer uma perfuração aleatória e talvez com muito mais dificuldade de controlar ela para poder continuar o tratamento. O que pode acontecer é que esse cisto venha acompanhado de processo infeccioso. Então, algumas situações já aconteceu com a gente, uma das formas está nesse artigo nosso aqui publicado em 2016, em que quando a gente abriu essa membrana, tinha um cisto e muito pus na região. Então você tinha uma sinusite crônica ali, apesar desse paciente já ter passado, esse paciente desse artigo já ter passado por tratamento com otorrino, ali o que a gente viu foi um quadro de infecção. Então esse cisto foi removido, vocês estão vendo a foto aqui do lado, e após a remoção desse cisto a gente tinha uma condição de pus. E vejam que o pus, pela característica que a gente consegue pegar com a pinça, era um pus de bastante tempo. Então essa loja foi toda limpa, essa mucosa foi toda ela curetada e após aproximadamente 45 dias foi repetida a técnica de levantamento de seio. Agora já com uma condição favorável da mucosa sinusal e sem a presença do cisto. Ah, como é que eu faço a técnica agora? Isso a gente falou lá no nosso episódio 2, ó. Só você jogar aqui em cima o seu cursor que você chega lá. Lembra lá quando a gente falou de rupturas amplas de membrana, a gente mostrou como é que a gente incisa e divide esse retalho para conseguir tratar. Aqui é a mesma coisa, só que a perfuração ampla da membrana você causou para poder tratar essa complicação nesse caso específico, beleza? Bom, outra imagem que a gente pode encontrar numa tomografia de seio maxilar é esse seio preenchido total ou parcialmente por líquido. Normalmente você está com área difusa, não está aquela área circunscrita como os cistos que vocês viram antes. Situações como essa que vocês estão vendo aqui do lado. Essas imagens, elas são indicativos de processo inflamatório, de líquido de processo inflamatório, normalmente decorrendo de um processo de sinusite. Esses pacientes, tendo ou não sintomas, eles têm que ser encaminhados para uma avaliação com otorrino previamente. E esse paciente só vai ser tratado pela técnica de levantamento de seio maxilar quando o teu otorrino liberar esse procedimento. Antes disso, não faça o procedimento. Mesmo que essa imagem radiopaca não tenha expressão clínica, ou seja, esse paciente nunca desconfiou de uma sinusite. Você está vendo uma indicação tomográfica de que esse paciente está com sinusite. Até prova contrário, esse paciente tem sinusite. E quem vai dizer se ele tem ou não tem e que líquido é esse, que interferência pode ter na sua cirurgia, é o especialista na área, portanto o médico otorrinolaringologista. Então não faça o procedimento, não faça sem você estar associado a uma avaliação com um médico especialista para isso, sob pena de você aumentar o processo infeccioso, causar uma sinusite aguda e não só perder o tratamento que você fez ou condenar esse paciente a um problema de tratamento muito difícil e talvez até de um prognóstico bastante complicado a longo prazo. Então essa avaliação, o sinal sugere que você está diante de um quadro de sinusite, esse paciente deve voltar ao otorrino. Ah, mas eu acabei de vir do otorrino. Você pode ter voltado do otorrino agora, mas o otorrino não sabia que você ia fazer um procedimento como esse. Então esse paciente deve voltar ao otorrino, agora sim, com o otorrino sabendo que procedimento você vai fazer. Porque esse paciente pode estar sintomático clinicamente nessa situação, mas se você intervir cirurgicamente no seio maxilar, você pode desencadear um problema agudo, um problema maior para esse paciente. Então, pessoal, não titubeie em relação a isso.
Se a imagem é compatível com uma sinusite, encaminhe para o otorrino antes de realizar qualquer procedimento. Mesmo que você tenha feito um enxerto prévio e você agora vai colocar o implante sobre esse enxerto que você colocou. Não faça o implante sem consultar o otorrino nessa situação com indicativo de sinusite, porque pode acontecer que durante a instalação do seu implante ou por fresagem ou até no momento de instalar a fixação, você pode deslocar algum fragmento ósseo para dentro do seio maxilar e aí desencadear uma sinusite aguda que pode comprometer inclusive todo o tratamento que já tinha dado certo na cirurgia anterior. A última imagem radiopaca que você pode encontrar dentro do seio maxilar é de um corpo estranho, deslocamento de um parafuso de enxerto, de um implante, ou isso tem que vir acompanhado de uma história. Mas manter esse corpo estranho lá dentro ou não, isso é um assunto para outra hora que a gente vai fazer um vídeo especial sobre isso mais para frente. O que a gente queria deixar claro para você é que imagens radiopacas dentro do seio maxilar podem representar uma série de situações diferentes e você tem que saber que situação se trata. E claro que se não for compatível você fechar um diagnóstico prévio, você deve pedir o auxílio de um médico otorrinolaringologista para que você tenha sucesso com essa técnica. Hoje era isso, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. A gente se vê num próximo vídeo do nosso canal. Se você estiver gostando aí, dá um like, manda pra galera, compartilha com todo mundo e aproveita, ativa o sininho aí para receber o dia que vai ter. Nossos vídeos normalmente serão vídeos semanais para você se manter informado dentro da sua casa. Grande abraço e até a próxima.